Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granvia Medicina e hoje nós vamos revisar sobre funções orgânicas, um conceito, um tema que cai bastante no vestibular da PUC Paraná. Vamos lá. Então, questão caiu no vestibular de 2018 diz o seguinte: a aureomicina, cuja estrutura é apresentada a seguir, é um antibiótico bastante eficaz contra o tracoma, uma doença inflamatória dos olhos. Essa doença é transmitida pela bactéria Chlamydia trachomatis, ocorre principalmente em crianças, possui cura razoavelmente rápida, mas necessita de tratamento, pois em muitos casos a doença pode não apresentar sintomas, mas gera lesões que provocam o atrito da pálpebra com a córnea, que prejudica a visão. Então aqui a gente vai ter a estrutura molecular da aureomicina e a questão diz o seguinte: a análise da estrutura molecular da aureomicina indica que, beleza, e ele faz algumas afirmações. Bom, para a gente fazer uma questão com qualidade, a gente tem que revisar toda a parte de função orgânica. Mas é bem tranquilinho, vou falar para vocês. Então, vamos começar por hidrocarboneto. O hidrocarboneto, função orgânica, que é formada apenas por carbono e hidrogênio, como a gente consegue ver aqui nessa estrutura. Só tem carbonos e hidrogênios. Função álcool é aquela que possui uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Vejamos, aqui a gente tem uma função orgânica. Aqui é um álcool porque a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Carbono saturado é aquele que faz somente ligações simples. Enol. Enol é a função orgânica que possui uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Carbono insaturado é aquele que faz uma ligação dupla ou tripla. Fenol. Fenol é uma função orgânica que possui uma hidroxila, ou seja, o OH, ligado diretamente ao carbono do anel aromático. Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono do anel aromático. Anel aromático que tem essas ligações duplas, uma sim, uma não. Éter é a função orgânica que possui um heteroátomo entre átomos de carbono. Aqui a gente tem um exemplo. Entre dois átomos de carbono, a gente tem um heteroátomo, que no caso é o oxigênio. Função éster é aquela que possui uma carbonila e uma alcoxila ligadas ao mesmo carbono. Tá, vamos ver. Carbonila a gente sabe. Carbonila é esse dupla O, ligado a um carbono. Só que a gente também tem esse O, que está ligado ao mesmo carbono. Esse O aqui de baixo seria alcoxila. Então, éster seria a alcoxila, que é este de baixo, mais a nossa carbonila, todos ligados ao nosso carbono. Função ácido carboxílico é aquela que possui um grupo funcional carboxila. Carboxila seria o dupla O e a hidroxila, todos ligados ao mesmo carbono. Então, C dupla OH, ácido carboxílico. Função orgânica cetona é aquela que possui carbonila fora da extremidade da cadeia. Tá, vamos ver o que quer dizer. Quer dizer que a gente tem a carbonila, o C dupla O, no meio, fora das extremidades. Por que eu falo fora das extremidades? Porque a gente tem o aldeído, que é uma função orgânica que possui a carbonila na extremidade da cadeia. Então, como que eu vou diferenciar a cetona do aldeído? Vou diferenciar a cetona, que ela tem uma carbonila no meio da cadeia, no meio ou fora das extremidades, e o aldeído, que ele obrigatoriamente vai ter a sua carbonila na extremidade da cadeia. Amina. Amina é função orgânica e ela está aquela que tem o carbono ligado somente a um grupo nitrogenado. Por exemplo, aqui, o grupo nitrogenado ligado somente ao carbono. E o carbono só se liga a hidrogênio e ao nitrogênio. Amida. Amida é aquela que possui uma carbonila e um grupo nitrogenado ligados ao mesmo carbono. Então, a gente tem aqui a nossa carbonila e essa carbonila ela faz uma ligação com o nitrogênio. Dessa forma, a gente tem a função amida. Como que eu vou diferenciar a amina de amida? A amina ela faz ligação com um carbono que só faz ligação com hidrogênio. A amida é aquela que faz ligação com o nitrogênio e faz ligação com o dupla O, com o oxigênio. Então, só lembrar, o carbono não faz ligação com o oxigênio. A amida faz ligação com o oxigênio. Então, lá, vamos para a nossa questão. A análise da estrutura molecular da aureomicina indica que todas as hidroxilas das substâncias são fenólicas? Tá, vamos ver quais são as hidroxilas da cadeia.
Então, lembrando que vai mexer com fenol e álcool. Então, vamos ver. A gente tem uma hidroxila aqui, outra hidroxila aqui e uma terceira aqui. Vamos ver essa primeira hidroxila aqui. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, se ela está ligada a um carbono saturado, muito provavelmente ela vai ser um álcool. Vamos ver essa segunda hidroxila. Essa segunda hidroxila está ligada a um anel aromático. Se ela está ligada a um anel aromático, muito provavelmente será um fenol. Essa terceira hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado, que não está em anel aromático nem nada. Ele só está ligado a um carbono saturado e provavelmente ele será um álcool. Muito bem. Então, todas as hidroxilas da substância são fenólicas? Incorreto. Existem hidroxilas alcoólicas e fenólicas. Letra B. Essa substância, por possuir 8 carbonos quirais, pode existir como até 16 isômeros opticamente ativos. Temos muitos erros. Primeiro, vamos achar Primeiro, o que é carbono quiral? Carbono quiral é aquele que faz apenas ligações simples. E temos 4 ligantes diferentes nesse carbono. Como a gente consegue ver aqui na imagem. 4 ligantes diferentes. E vamos ver quais são os carbonos quirais presentes na aureomicina. A gente tem um carbono quiral aqui, outro aqui embaixo, aqui, 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 aqui e aqui. Totalizando 7 carbonos quirais. E qual que é a fórmula para identificar o número de isômeros opticamente ativos? É 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais. E como a gente tem 7 carbonos quirais, o número de isômeros opticamente ativos seria 2 elevado a 7, que seria igual a 128. Dessa forma, está incorreto afirmar que são 8 carbonos quirais e também que são 16 isômeros opticamente ativos. Letra C. A aureomicina ela possui 2 grupos funcionais da classe de aminas, sendo uma delas a amina primária e a outra a amina terciária. Vamos ver. Então, como que a gente sabe? A gente sabe que a amina ela está ligada a um carbono e esse carbono só está ligado a um hidrogênio e ao nitrogênio. E a amida ela tem um carbono ligado a um dupla O e ao nitrogênio. Então, vamos identificar. Aqui a gente tem nitrogênio aqui e aqui. Vamos ver os dois. Tá, aqui a gente tem um nitrogênio ligado a um carbono, tá? E esse carbono está ligado a um dupla O. Então, a gente consegue identificar que trata-se de uma amida. Já esse nitrogênio aqui de baixo. Esse nitrogênio aqui de baixo ele está ligado somente a carbonos. Esses carbonos a hidrogênio somente. Dessa forma, trata-se de uma amina. Então, afirmar que tem 2 grupos aminas está incorreto, já que a gente tem uma amida e uma amina. Letra D. Além dos átomos de carbono e hidrogênio, os demais átomos são de elementos do segundo período da tabela periódica. Então, vamos pegar aqui a nossa tabela periódica e vamos identificar um negócio. Então, ele falou que tem o carbono e hidrogênio, isso dele já considerou. Tá, a gente tem como átomos diferentes, assim, o nitrogênio, o cloro e o oxigênio. Tá, vamos identificar onde que está o nitrogênio, o oxigênio e o cloro. Então, no segundo período, a gente vai encontrar o nosso nitrogênio, que está aqui, nitrogênio no segundo período. E no terceiro período da tabela periódica, a gente encontra o oxigênio também. Já no nosso terceiro período da tabela periódica, a gente vai encontrar o cloro. Então, está incorreto afirmar que, além dos átomos de carbono e hidrogênio, os demais átomos são de elementos do segundo período. Incorreto, já que a gente também tem o cloro, que faz parte do terceiro período. Letra E. Há 2 carbonos quirais que estão ligados a hidroxilas alcoólicas. Tá, a gente já tinha identificado os carbonos quirais, que são um total de 7. E há 2 carbonos quirais que estão ligados a hidroxilas alcoólicas. Tá, vamos ver. Aqui a gente tem um carbono quiral que está ligado a uma hidroxila alcoólica. Interessante, porque é um álcool. E onde que tem mais um outro carbono quiral ligado a uma hidroxila alcoólica? Aqui. Então, a gente tem um carbono quiral aqui, que faz parte do álcool, e outro carbono quiral aqui, que também faz parte do álcool. Dessa forma, a alternativa correta é a letra E. Então é isso, pessoal. Conseguimos revisar super bem o assunto de funções orgânicas, uma questão bem interessante envolvendo carbono quiral e as funções orgânicas, e também sobre tabela periódica.
Lembrando, PUC Paraná gosta bastante desse assunto, então deem uma revisada, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Hoje ainda tem vídeo de física, espero que gostem. Obrigado!